Olá, paz seja convosco, seu amigo pastor Luiz Rossi, tudo bem? Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, que dê tudo certo para você, que Deus abra as portas, que todo mal saia dos seus caminhos em nome do Senhor Jesus Cristo. É a oração que eu desejo para você nesse momento. Eu queria contar uma história para você que eu já contei uma vez, e vou recontar essa história novamente, que eu lembrei sobre deixando de ser palhaço, né? Deixando de ser palhaço. O tema da história seria esse daí, deixando de ser palhaço. O que acontece? Conta-se uma história que no interior da Romênia tinha um circo que ele andava de cidade em cidade. Esses circos que vão de cidade em cidade fazendo os seus shows, convidando o povo, como nós temos aqui no Brasil também, né? E conta então que esse circo tinham dois palhaços que eram a atração do circo. Esses dois palhaços eram a atração principal do circo. E esse circo, sempre que chegava na cidade, já faziam assim a panfletagem, os anúncios e convidavam o povo para ir assistir o seu espetáculo, né? E a cidade ia. E eles chegaram certa vez numa cidadezinha de interior. Esse circo chegou numa cidade de interior, cidade pequena, de poucas pessoas, né? Pessoas humildes, simples, lavradores. E esses dois palhaços começaram a espalhar os panfletos e os anúncios pela rua, anunciando que o circo tinha chegado na cidade, que ia haver um espetáculo, convidando o povo para ir para o espetáculo, tá? Esse povo dessa cidade vivia de lavoura. A cidadezinha era cercada por uma lavoura muito grande. Toda a renda era da lavoura, então eles eram lavradores. E eram muito próximos das casas, as lavouras, né? E, e esses palhaços então saíram pelas casas anunciando que havia um espetáculo e convidando o povo para se divertir logo mais à noite e, e se alegrar com eles, como eles sempre faziam. O que acontece? Acontece que os palhaços iam no picadeiro, faziam suas palhaçadas, contavam suas histórias, suas brincadeiras, né? E todo mundo ria, porque palhaço é para isso, né? Palhaço é para fazer as pessoas rirem, para tirar sorriso, alegria do povo. Então eles faziam isso, a função deles era essa daí, certo? Aí conta-se essa história, isso é uma história real, verídica. Conta-se que essa história, eles estavam se preparando para um espetáculo à noite e de repente eles sentem um cheiro de fumaça muito forte. Os palhaços dentro do circo sentiram um cheiro de fumaça muito forte. Eles já estavam se maquiando, se arrumando todo para ir para o espetáculo, já estavam prontos para ir para o espetáculo, né? E então eles sentiram um cheiro de fumaça muito forte, de alguma coisa queimando. Aí saíram para fora para ver o que era, e a lavoura que estava ao redor da cidade começou a pegar fogo. Toda a lavoura começou a pegar fogo. Então esses palhaços falaram assim: gente, amigo, vamos correr e avisar o povo que eles estão correndo risco de vida, vamos tirar o povo da cidade, vamos começar a anunciar que o fogo está chegando perto da cidade, e vamos falar para eles saírem da cidade, vamos tirar esse povo da cidade, vamos tentar salvar esse povo. E eles fizeram isso. Eles correram, foram até a cidade e começaram a bater de porta em porta e avisar o povo: viu? Está pegando fogo na lavoura, sai de suas casas. Está pegando fogo na lavoura, saiam de suas casas, vocês estão correndo risco de vida. Eles foram de casa em casa gritando, esperneando e falando. Só que eles, como eram palhaços, estavam já maquiados como um palhaço, que não deu tempo de tirar a maquiagem de palhaço. Eles saíram do jeito que estavam, com a maquiagem de palhaço. E eles então começaram a anunciar de porta em porta. E as pessoas, quando viram eles daquela forma maquiada de palhaço, falando que estava pegando fogo na lavoura e eles corriam risco de vida e mandando eles saírem fora de suas casas, as pessoas achavam que eles estavam fazendo uma espécie de brincadeira. As pessoas achavam que eles estavam fazendo uma espécie de brincadeira, que era uma espécie de pegadinha, alguma coisa desse tipo. Eles não, em outras palavras, eles não acreditaram
naquilo que os palhaços estavam falando. Eles não botaram fé naquilo que os palhaços estavam falando para eles. Então, quando eles perceberam, a lavoura inteira estava incendiada. E as casas começaram a pegar fogo. As casas mais próximas da lavoura começou a pegar fogo. E muitas pessoas naquela época chegaram a morrer queimadas. E eles conseguiram salvar algumas pessoas. E infelizmente o fim dessa história não foi muito bom. Pessoas morreram, algumas ficaram feridas. Mas por que aconteceu tudo isso? Por que esse desastre? Por uma única coisa. Porque os palhaços saíram do jeito que estavam anunciando. Porque a vida dos palhaços era fazer o quê? Graça para o povo. Era agradar o povo. Né? A vida dos palhaços era fazer as suas palhaçadas para o povo. Para poder agradar o povo. Para que o povo se alegrasse. Então eles não acreditavam que os palhaços estavam falando a verdade. Eles pensaram que era uma brincadeira dos palhaços. Veja só o que aconteceu, que tragédia. Resumo dessa história. Moral da história. Nós vamos, nesses últimos dias, ouvir muitas pessoas pregando um evangelho fácil, pregando um evangelho de facilidade, um evangelho de vitória, de não sei o que lá, um evangelho que não transforma. O evangelho da transformação hoje é pouco pregado. O evangelho da cura do pecado é pouco pregado. O evangelho da libertação do pecado é pouco pregado, né? Você hoje pregar contra pecado em certas igrejas, você nunca mais volta para pregar lá. Você pregar sobre o inferno em certas igrejas, você não volta mais para pregar lá. Ou se você pregar na sua própria igreja, quem sabe pessoas não vão gostar da sua mensagem, não vão se agradar do que você está falando. Porque de repente você ficou a vida toda pregando uma mentira para eles, agradando eles. Não é verdade? Você de repente ficou a vida toda pregando um evangelho fácil, um evangelho que agradava. Você quis agradar a eles, como aqueles dois palhaços quiseram agradar as multidões e conseguiram agradar. Mas quando eles foram falar a verdade, o povo não acreditou. Então, eu quero deixar essa reflexão com vocês. Você que é membro de igreja, obreiro, pastor, sei lá o quê, faça isso. Pregue o evangelho verdadeiro, anuncie a verdade enquanto há tempo. Antes que o fogo do inferno chegue e pegue as pessoas de repente. Antes que a morte chegue e pegue as pessoas de repente e não dê tempo deles falar. Ou até mesmo você um dia cair a ficha e for falar a verdade para o seu amigo, for falar a verdade para a sua igreja, for pregar o evangelho verdadeiro genuíno para os seus membros, eles podem não acreditar naquilo que estão falando, ou não acreditar, ou até mesmo não gostar do que vão ouvir. E vão fazer o quê? Vão acabar abandonando o seu ministério, vão acabar saindo do seu ministério e você vai perder. E as almas vão se perder também. Por causa de quê? Porque a vida toda vivemos como palhaços, para agradar os outros, para agradar as pessoas. Mas quando fomos falar a verdade, as pessoas não acreditaram na gente. Então, viva o evangelho como ele é para ser vivido. Pregue a verdade para o povo. Anuncie a verdade para o povo. Eu sei que ele cura, liberta, transforma da casa, da carro, faz milagre, faz transformação, mas em primeiro lugar tem que começar pelo pecado. Se não sarar o pecado, você vai ter uma igreja doente. O dia que você for falar contra o pecado na sua igreja, os seus membros, os seus obreiros, os seus amigos, os seus queridos, ou até mesmo você familiar, se você não falar contra o pecado, você vai perder a oportunidade de salvar uma alma, de salvar uma pessoa. Fique com essa palavra no seu coração, medite nisso. Vamos deixar de ser palhaço. Desculpa a expressão, né? Vamos deixar para lá esse evangelho de palhaçada, esse evangelho de oba-oba, esse evangelho de Yahweh, esse evangelho de festa julina crente, de balada gospel, de coisas gospels, né? De tanta coisa gospel que tem por aí. Vamos pregar o evangelho genuíno, vamos deixar de ser palhaço e pregar a verdade para o povo. Porque quando a gente começar a ensinar a verdade para o povo vai realmente acreditar naquilo que você está falando. E eles vão ser salvos das chamas do inferno. E você vai salvar uma grande multidão. Quem sabe uma cidade inteirinha. Que Deus abençoe em Cristo. Até uma próxima oportunidade. Querendo Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz.